E se eu te dissesse que você poderia largar seu emprego amanhã, nunca mais trabalhar um dia na sua vida e viver confortavelmente com apenas R$ 500 mil no banco? E se eu te dissesse que, enquanto todo mundo está na corrida dos ratos, correndo atrás do primeiro milhão ou do segundo milhão, você poderia estar sentado numa praia, completamente livre financeiramente, com uma fração do que eles acham que precisam? A maioria das pessoas diria que isso é impossível, que você está sonhando, que R$ 500 mil no Brasil não dá nem para o cheiro, não sustenta uma vida inteira sem trabalhar. Mas aqui está a coisa que vai te chocar. Eles estão completamente errados, e eu vou te provar hoje. Tem gente, agora mesmo, vivendo vidas melhores que a de muitos milionários, e estão fazendo isso com apenas R$ 500 mil investidos da forma certa. A diferença não é sorte, é entender um princípio fundamental que a maioria das pessoas ignora completamente. Quando você imagina liberdade financeira, o que você vê? Carros de luxo, roupas de marca, casas enormes, voos de primeira classe e restaurantes caros toda noite? Ou talvez você imagine algo mais simples: acordar sem despertador, passar seus dias como você quiser e nunca mais ter que se preocupar em pagar o aluguel ou os boletos. É aqui que a maioria das pessoas entende tudo errado. Elas acham que riqueza é acumular coisas, quando na realidade riqueza é acumular escolhas, e escolhas não exigem tanto dinheiro quanto as pessoas pensam. O segredo está em algo que parece simples demais para ser verdade. Se você consegue gerar renda passiva suficiente para cobrir o seu custo de vida básico, você nunca mais precisa trabalhar. Não é sobre ter milhões parados na conta, é sobre ter dinheiro suficiente trabalhando para que você não precise trabalhar por dinheiro. Vamos fazer a matemática porque é aqui que fica interessante. Pegue esses R$ 500 mil e coloque em investimentos conservadores de renda fixa. Estamos falando de Tesouro Selic, CDBs de bancos grandes, coisas de baixo risco que geram retornos consistentes. Com esses investimentos, no cenário atual do Brasil, é razoável esperar uns 10% de retorno ao ano. Pode não parecer excitante, mas veja o que isso significa para a sua vida. 10% de R$ 500 mil são R$ 50 mil por ano. Isso dá mais de R$ 4.100 todo santo mês, gerados sem você levantar um dedo. Você não está gastando seu dinheiro principal. Você está simplesmente vivendo dos juros que seu dinheiro rende. Pense nisso por um momento. Seu dinheiro está literalmente trabalhando mais duro do que a maioria das pessoas em seus empregos. Agora, R$ 4.100 por mês pode não parecer uma fortuna, especialmente se você está acostumado a ganhar mais. Mas aqui está o que muda toda a equação. Você não está mais trocando seu tempo por dinheiro. Todo dia pertence a você, sem chefe, sem trânsito, sem reuniões. Mas espera, porque fica ainda melhor. Se você estiver disposto a investir um pouquinho mais de risco, investir parte desses R$ 500 mil de forma diversificada, talvez em bons fundos imobiliários, talvez um pouco em ações, seu retorno potencial aumenta. Uma carteira equilibrada razoavelmente pode gerar 12% ao ano no longo prazo. 12% de R$ 500 mil são R$ 60 mil por ano. Isso são R$ 5 mil todo mês em renda passiva. De repente, estamos falando de um estilo de vida que vai muito além de só cobrir o básico. Você poderia viajar, buscar hobbies ou até ajudar causas em que acredita. Tudo isso enquanto seu patrimônio continua lá, intacto. É aqui que essa estratégia se torna poderosa. A maioria das pessoas pensa em aposentadoria do jeito errado. Elas acham que precisam juntar uma montanha de dinheiro e aí ir gastando aos poucos até morrer. Mas e se você nunca precisar tocar no seu principal? E se seu dinheiro pudesse durar para sempre, porque você vive apenas dos rendimentos que ele gera? Essa é a diferença entre pensar como um consumidor e pensar como um investidor. Consumidores gastam dinheiro e ele desaparece. Investidores usam dinheiro para gerar mais dinheiro. Quando você tem R$ 500 mil gerando retornos consistentes, você não é apenas financeiramente independente, você é financeiramente imortal. Seu dinheiro vai viver mais que você. Mas aqui está a parte que a maioria dos assessores de investimento não vai te dizer, porque não envolve te vender produtos caros. O maior obstáculo para atingir esse nível de independência não é ganhar mais dinheiro, é gastar menos dinheiro. A pessoa que consegue viver confortavelmente com R$ 4 mil por mês é infinitamente mais rica do que a pessoa que precisa de R$ 15 mil para manter seu estilo de vida, não importa quanto cada uma delas tenha no banco.
É aqui que precisamos ser brutalmente honestos sobre o que você realmente precisa versus o que você acha que quer. Você realmente precisa da parcela do carro que custa mais que o aluguel de muita gente? Você precisa pedir iFood 5 vezes por semana? Você precisa do último celular, das roupas de marca e de todas as outras coisas que o marketing te convenceu que representam sucesso? Eu não estou dizendo que você deve viver como um monge ou se privar de tudo que é divertido. O que eu estou dizendo é que a maioria das pessoas está gastando dinheiro em coisas que, na verdade, não as tornam mais felizes. E esse gasto é a única coisa que está entre elas e a liberdade financeira completa. Considere este cenário. Você é solteiro. Você tem seu apartamento quitado. As suas despesas mensais, incluindo condomínio, impostos, contas, comida e entretenimento, somam R$ 3.500. Com seus R$ 500 mil investidos gerando 12% ao ano, você está recebendo R$ 5.000 por mês. Você não apenas cobre todas as suas despesas, mas ainda está lucrando R$ 1.500 todo mês, sem trabalhar. Mesmo que você sustente uma família, os números podem funcionar se você for estratégico. Talvez você escolha morar numa cidade com custo de vida menor. Talvez você já tenha quitado a sua casa, eliminando a maior despesa mensal de todas. Mas é aqui que a maioria das pessoas se sabotam antes mesmo de começar. Elas olham para R$ 500 mil e pensam que é impossível juntar essa grana. Elas ficam sobrecarregadas com o número e desistem. O que elas não percebem é que construir riqueza não é dar um salto gigante, é dar passos consistentes na direção certa ao longo do tempo. O tempo vai passar, quer você esteja construindo riqueza ou não. A questão é se você vai olhar para trás daqui a 15 anos desejando ter começado hoje. E aqui está a parte que torna isso ainda mais alcançável. Você não precisa começar guardando rios de dinheiro. Comece com R$ 500 por mês e aumente gradualmente. Corte despesas inúteis e descubra que pode economizar mais do que imaginava. Isso não é uma fantasia reservada para herdeiros. É uma certeza matemática para qualquer um disposto a priorizar seu eu do futuro acima dos seus impulsos do presente. Pense nisso. A maioria das pessoas gasta mais dinheiro com carros ao longo da vida do que precisaria para atingir a independência financeira. A parcela, o seguro, a manutenção, a gasolina. Ao longo de 20, 30 anos, elas facilmente gastam R$ 500 mil apenas em transporte. Enquanto isso, reclamam que não conseguem guardar dinheiro. A maioria das pessoas está inconscientemente escolhendo prazeres temporários em vez de liberdade permanente, e elas nem percebem que estão fazendo essa escolha. Ah, e o que alguns de vocês estão pensando? E a inflação? Meu custo de vida não vai aumentar? É uma pergunta justa, e a resposta está embutida na estratégia. Se você está gerando 12% de retorno ao ano e gasta apenas 10%, os 5 mil por mês, os 2% restantes são reinvestidos. Isso faz seu principal crescer, o que significa que sua renda passiva também cresce, acompanhando ou até superando a inflação. Mas aqui está a parte que realmente separa quem constrói riqueza de todo o resto. Eles entendem que não se trata apenas de atingir um número, se trata de desenvolver os hábitos e a mentalidade que tornam a independência financeira inevitável. Quando você está focado em construir essa base de R$ 500 mil, você naturalmente se torna mais intencional com seus gastos. Você começa a ver através das mensagens de marketing, você desenvolve imunidade à inflação do estilo de vida, aquele impulso de gastar mais assim que você ganha mais. A maioria das pessoas, assim que ganha um aumento, troca de carro, muda para um apartamento maior, suas despesas sobem junto com a sua renda, o que significa que elas nunca saem do lugar, estão apenas correndo mais rápido na mesma tesmeira. Mas quando você está construindo a sua liberdade, cada real tem um propósito. Você entende que cada real que você não gasta em algo temporário é um real que pode trabalhar para você permanentemente. A verdade é que a maioria das pessoas nunca alcançará essa liberdade, e não tem nada a ver com a sua capacidade de ganhar dinheiro. Tem tudo a ver com a sua relação com o dinheiro. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar isso, hoje. Cada assinatura que você cancela, cada compra por impulso que você evita, cada vez que você escolhe cozinhar em casa em vez de pedir um delivery, você está comprando de volta pedaços da sua liberdade futura. E deixa-me dizer algo sobre liberdade que ninguém fala. Não é só sobre ter dinheiro, é sobre ter tempo. Tempo para buscar relacionamentos que importam, tempo para desenvolver habilidades que te apaixonam,
Tempo para simplesmente sentar e pensar, sem alguém exigindo sua atenção. Quando você é financeiramente independente com R$ 500 mil trabalhando para você, você não está apenas escapando do trabalho das 9 às 6. Você está escapando do sistema inteiro que trata seres humanos como máquinas de produtividade. Você está reivindicando o seu recurso mais precioso, que não é o dinheiro, é a sua própria vida. Não vou pretender que esse caminho é fácil. Exige disciplina. Significa dizer não para coisas que todos ao seu redor estão dizendo sim. Significa ficar confortável com a gratificação adiada. Mas a recompensa não é apenas dinheiro no banco. A recompensa é uma vida vivida nos seus próprios termos, com o tempo como seu recurso mais abundante e a liberdade como sua realidade diária.